Olá, aluno! Olá, aluna do primeiro ano do ensino médio. Sou Viviane Soares, professora de História. Estou aqui hoje para a gente ter uma aula sobre as reformas pombalinas. As reformas pombalinas que aconteceram no período de crise do sistema colonial no Brasil. Sistema colonial é aquele momento em que o Brasil está aí, sendo controlado, administrado pela metrópole, que é Portugal, certo? Então, vamos lá? Então, o nosso objetivo é compreender e analisar a crise do sistema colonial em seus processos internos e em suas conexões com o ideário liberal. Então, contextualizando, período pombalino, esse é o nosso assunto. De quando é que a gente está falando, de que momento a gente está falando? Então, é um momento aí que vai do ano de 1750 até 1777. É um momento que a gente fala de iluminismo presente aí no absolutismo. Há quem diga de déspotas esclarecidos, ou de absolutismo iluminado. É um momento em que o ideário iluminista ele está bem disseminado pela Europa e a gente percebe um movimento de reis, de estados que buscam se aproveitar dessas ideias para tentar modificar aí a administração. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Com relação aí ao conceito, período pombalino. Então, é um momento em que, dentro daquele contexto que nós falamos anteriormente, o Marquês de Pombal esteve na administração da colônia. Na verdade, o Marquês de Pombal, ele foi elevado ao cargo de primeiro-ministro, do rei Dom José I. Então, ele assume esse cargo em Portugal, visando resolver os problemas econômicos pelos quais aquele país passava. Uma vez que muitas coisas estavam se restabelecendo, ele se volta também para a administração da colônia. Portugal já tinha um histórico grande de dependência econômica, principalmente com relação à Inglaterra, de muitas dívidas, uma necessidade muito grande de dinamizar a administração e recuperar essa economia. Então, a figura do Marquês de Pombal, ela tem aí essa função na administração portuguesa. Na colônia, ele vai também desenvolver esse papel, tendo aí como um objetivo principal auxiliar aí nessa recuperação da metrópole. Então, era preciso dinamizar as relações na colônia para que pudesse ter um aproveitamento melhor, para que pudesse ter aí uma maior rentabilidade, vamos dizer também, para que isso ajudasse nessa reestruturação de Portugal. É importante a gente reforçar que, nesse contexto em que a gente está trabalhando, essas ideias iluministas, elas vão influenciar essas administrações, de vários estados. Então, as medidas tomadas pelo governante, tanto para melhorar a economia, para dinamizar o aparelho administrativo, elas vão ser calcadas aí nessas ideias iluministas, Aí a gente entra aí numa questão que é muito importante, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa proximidade com os ideais iluministas, com essa racionalização aí da administração, da burocracia, da economia, a gente tem, ao mesmo tempo, governantes que insistem em agir de maneira autoritária, de maneira mais centralizadora. A figura do Marquês de Pombal marca muito isso, A gente está falando aí de uma pessoa que vai exercer a sua função, mas que vai agir também assim com mãos de ferro, na colônia, principalmente, a gente vai ver essas ações dele. Então, é importante reforçar que mantém aí um controle, um certo autoritarismo nessa administração. Bom, o nome do Marquês de Pombal, Sebastião de Carvalho e Melo, Ele foi indicado, como eu comentei, a primeiro-ministro e o objetivo principal recuperar essa economia de Portugal, Então, para que ele conseguisse alcançar o seu objetivo, várias medidas foram tomadas. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho dessas medidas que ele foi tomando, Primeiramente, a reafirmação do mercantilismo. Então, mas o que é o mercantilismo mesmo, Vamos relembrar o que esse conceito está dizendo. O mercantilismo é o sistema econômico adotado pelos estados absolutistas, É aquele sistema em que você tem a intervenção do Estado na economia, de um Estado que vai incentivar aí o desenvolvimento de manufaturas, um Estado que vai buscar aí novas colônias, que vai buscar uma balança comercial favorável, fazer com que o Estado consiga exportar muito mais que importar. Então, todas essas preocupações, o metalismo,
uma acumulação de metal, está presente no mercantilismo. Então, mas a gente percebe o princípio básico, né? O Estado ele vai interferir na economia. O Marquês de Pombal, então, ele vai resgatar essas características mercantilistas na colônia. Então, as ações para esse resgate aí, ela visava principalmente preservar a colônia e até mesmo a metrópole, né, da influência inglesa. Então, dentro do mercantilismo, por exemplo, a gente tem a questão do protecionismo, né? Então, proteger a colônia da influência inglesa seria, ao mesmo tempo, o quê? Né? Impedir uma enxurrada de produtos ingleses chegando na colônia, por exemplo. Então, havia essas ideias aí também, né, de fazer essa proteção, por isso ideias protecionistas. A criação de companhia de comércio, né? O Marquês de Pombal, ele criou 2 companhias de comércio, e era uma maneira de manter aí, né, mais firme a metrópole por dentro das relações comerciais da colônia. O fato é, essas companhias, elas monopolizavam as relações comerciais, de forma que elas compravam, por exemplo, dos fornecedores e elas revendiam, né? Então, as pessoas antes, aquelas vendas que eram livremente, né, elas passam a ser controladas por essa companhia, que ao comprar dos produtores pagava muito pouco, mas ao revender os produtos, elas cobravam preços exorbitantes e muitas vezes os produtos nem tinham qualidade. Essas companhias também, elas ficavam responsáveis por fornecer pessoas escravizadas para o trabalho, né? E muitas vezes elas não davam conta da demanda. O fato é que ao monopolizar o comércio, essas companhias elas não foram bem vistas na colônia, né? Mas era uma forma de manter o controle português sobre as relações comerciais e foi adotada, né, a mãos de ferro, né, pelo Marquês de Pombal. A gente tem também o revigoramento do comércio na colônia, né? E algumas regras restritivas da metrópole, né? Então, a metrópole ela vai se impor mais, até mesmo por meio de legislação, por meio de tributos, né? Com relação à sua colônia aí. E a gente entender que esse cenário, principalmente a atuação das companhias de comércio, vai gerar aí muitos conflitos, né? Dos colonos contra, né, a administração metropolitana. Outra questão importante para a gente aqui é a reorganização administrativa. Então, o Marquês de Pombal também, ele vai modificar algumas coisas. Por exemplo, as capitanias hereditárias, elas vão ser extintas, né? Vão se tornar as capitanias reais. A capital que era antes Salvador, vai passar a ser o Rio de Janeiro. Isso era um meio de integrar as relações comerciais, né? De proteger um pouco mais a região ao sul do Brasil. E isso também transforma muitas relações econômicas, porque antes a gente tinha o Nordeste com uma força muito grande e aí a gente vê essa força, né, essa centralização aí vindo mais para a região sul. Maior controle do escoamento de ouro. Essa mudança da capital também serviu para ajudar nesse controle desse escoamento, né, do ouro, porque facilitava aí, Rio de Janeiro mais próximo da região das minas, né, então podia se controlar mais de perto, vamos dizer assim. E a gente tem também uma questão de delimitação de fronteiras, que vai ser muito importante durante a administração pombalina. Essa delimitação, ela vai ser expressa, né, no Tratado de Madrid, que ele vai assegurar à coroa portuguesa o domínio de uma maior quantidade de território, né, de um maior território aí na América. O princípio que foi utilizado para esse tratado é aquele que diz que como possuis, continuai possuindo. O que é isso, gente? Aquelas terras que já estavam aí, né, sendo utilizadas pela coroa portuguesa, né, mesmo que eles tivessem avançado para um território que anteriormente não lhes pertencia, essas terras elas passam a ser, né, de posse mesmo legal do governo português por meio do Tratado de Madrid, no sentido de que se eles já estavam possuindo, eles continuariam a possuir, tá? Então isso é muito importante para a delimitação territorial da colônia, né, que vai ficar mais próximo, que a gente consegue ver nesse mapinha. Bom, essa administração pombalina, ela vai ter uma característica muito forte relacionada à tributação, à cobrança de impostos, né? Então, a gente vai ter, principalmente aí, né, com relação à mineração, a gente vai ver que eles vão reafirmar mais ainda essa questão de cobrança de impostos para tentar aí recuperar a economia metropolitana. Então, algumas mudanças importantes para compreendermos o sistema tributário desse período, né? O que o Marquês de Pombal foi tomando de medidas para garantir aí uma maior arrecadação?
Então, a gente tem aí a questão do restabelecimento das casas de fundição para a cobrança do quinto, né? Como que funcionava o quinto, gente? Então, a gente tinha as casas de fundição, onde o ouro arrecadado, né, na colônia, aí, na região das Minas, ele tinha que passar por essa casa de fundição, onde seria retirada, né, uma parte como impostos para Portugal, que seria uma parte que corresponde a 1/5, né, ou 20% daquilo que fosse arrecadado. Então, esse restabelecimento era uma forma de ter um maior controle na produção. Alguns probleminhas que a gente vai perceber é o seguinte: o ouro foi sendo extraído, né? E tudo que é retirado, gente, acaba. Então, você não consegue mais tão facilmente extrair o ouro. É preciso desenvolver mais técnicas, né? Ter um maior investimento para que você consiga aquele ouro de mais difícil alcance. Mas isso não aconteceu. Mas o fato de diminuir o pagamento de impostos, né, diminuir a arrecadação portuguesa, não foi compreendido nesse processo de escassez do ouro fácil. Ele foi entendido como um contrabando. E é por isso essa preocupação de o quê? De endurecer mais essa cobrança de tributos, né? Então, as casas de fundição, elas vão cumprir essa tarefa, né, de estar aí fiscalizando o ouro retirado e garantir a continuidade da arrecadação para a metrópole, tá? A gente vai ter também a fixação de cotas anuais de arrecadação do ouro. Então, no ano, deveria arrecadar-se a cerca de 100 arrobas, né? Isso corresponde aproximadamente a 1.500 quilos de ouro. Então, no ano, a colônia tinha que oferecer isso para a metrópole. E se isso não acontecesse, como é que a administração ela agiria, né, diante dessa situação? Então, foi criada a derrama, que era uma cobrança de imposto compulsório, né? A derrama, ela seria uma cobrança que seria mais rígida, toda vez que não conseguisse, por 2 anos consecutivos, atingir a meta estabelecida com a arrecadação do quinto, haveria uma cobrança que seria mais rígida por parte da coroa portuguesa, que ficou conhecida como a derrama, né? Essa cobrança, ela ia incidir tanto entre as pessoas que viviam da produção aurífera, quanto as pessoas que não viviam dessa produção, né? E a gente tem muitos casos de uso de violência, né, de confisco de bens e de tesouros das pessoas quando não conseguia atingir essa meta. Então, a gente consegue compreender o quanto que a derrama ela causa aí uma repulsa por parte dos moradores da colônia. Vamos fazer uma questão, então, sobre o assunto. Se liga na questão. Envia bons soldados às comarcas e manda-lhes que cobrem ou que metam a quantos não pagarem nas cadeias. Esse trecho aí está falando um pouquinho sobre essa realidade, né, dessa cobrança de impostos. Então, vai mandar aí os soldados, né, para cobrar e quem não pagar vai ser preso, né, pelo que está sendo dito. Então, tendo como referência o trecho, explique o modo como a metrópole reagiu à crise da economia colonial no final do século XVIII. Então, é para a gente refletir. A partir desse trecho, como você acha que houve aí, né, uma reação da metrópole com relação às suas colônias, né? Essa reação, ela foi de conhecer, de tentar entender as causas da diminuição da arrecadação, né? Pelo trecho a gente consegue perceber. A metrópole reagiu de que forma, né, gente? A gente vê que a metrópole ela vai reagir de forma mais autoritária, né? Então, a coroa portuguesa ela aumentou a fiscalização, visando impedir o contrabando e elevou os impostos. Quando a arrecadação ficava abaixo do esperado, o governo usava de violência para atingir as metas. Então, essa é a questão que está diretamente relacionada àquele trechinho que a gente leu, né? O ato de mandar soldados, de prender, está muito relacionado ao autoritarismo da metrópole para com a colônia, visando aumentar a arrecadação. Então, para receber os valores que tinha direito, Portugal chegou a confiscar a renda e até mesmo propriedade dos devedores, né? E essas cobranças, elas vão ser aí um dos principais motivos para que acontecesse, né, a Inconfidência Mineira, que vai ser no mesmo ano em que houve a Revolução Francesa. Nós teremos uma aula, né, uma próxima aula dedicada a compreender melhor a Inconfidência Mineira. Por enquanto, é importante a gente compreender que essa tributação, essa cobrança de impostos, né, pela coroa portuguesa, ela vai estar vinculada aí com a ocorrência de um movimento separatista, né, que foi a Inconfidência Mineira, que vai aí ter uma das frentes o combate a esses impostos, né, esses tributos que vinham crescendo por parte da coroa portuguesa.
Outro fato importante para a gente mencionar quando tratamos da atuação do Marquês de Pombal no Brasil é a expulsão dos jesuítas, né? Desde que a gente tem aí o processo de colonização, né, a vinda dos europeus, a gente tem também um papel religioso muito importante, né? A descoberta, a busca de outros lugares para colonizar, ela não justificava-se apenas pela questão econômica, né? Existia uma justificativa religiosa que dizia que era preciso expandir a fé cristã, e aí, tendo contato com os nativos, dizia-se também que era necessário, né, catequizar aqueles povos. Então, os jesuítas, eles tiveram um papel muito importante na América. No Brasil, a gente vai ter aí vários aldeamentos, né, onde esses padres vão atuar na questão da educação, na catequização desses nativos. A gente compreende como que é o processo de aculturação, né, uma vez que catequizar, ensinar o nativo a trabalhar, é desconsiderar toda a cultura, toda aquela tradição daqueles povos, né, é desconsiderar que eles tinham práticas religiosas diferentes das práticas religiosas dos europeus. Mas o fato é que, com essas missões, com os aldeamentos, os jesuítas, eles puderam trabalhar mais de perto com esses nativos, né? Então, muitos passaram a viver nessas propriedades da igreja, né? A trabalhar ali. E o fato é que, depois de tanto tempo atuando na colônia, esses jesuítas, eles enriqueceram, né? Então, uma das questões que preocupava muito o Marquês de Pombal era entender esse crescimento da Companhia de Jesus, né? Desses padres jesuítas, e entender de que forma isso poderia ser um enfrentamento ao governo, né, metropolitano. Então, acusando os jesuítas de estarem criando um Estado dentro do outro, ou seja, né, de ter até autonomia e independência econômica muito grande, né, e até mesmo uma atuação muito forte dentro da colônia, por essas questões, o Marquês de Pombal ele optou por expulsar os jesuítas, né, do Brasil e também de confiscar os seus bens e propriedades. E os nativos que aqui ficaram, né, eles passaram a ter aí relações com outras pessoas, vamos dizer, leigas, né, que continuam conduzindo essas missões. No caso, a gente entende como houve, né, por parte dos jesuítas, uma exploração dos nativos, mas, por outro lado, como houve também uma preservação, né, uma defesa, tentando ir nessa luta de impedir a escravização dos nativos, né? Então, a gente entende também que, com a saída dos jesuítas, perde-se um pouco aí esse cuidado aí que eles tiveram durante um tempo com os nativos, apesar da exploração, que a gente tem que dizer também, né? O Pombal, ele fica durante um tempo, né, cuidando aí, enquanto primeiro-ministro da colônia, até mesmo das questões da metrópole. Mas quem o levou a esse cargo, como foi dito no início dessa aula, foi Dom José. E quando Dom José faleceu, ele não conseguiu se manter, né, nesse cargo. Ele foi acusado de ser muito autoritário, de ser centralizador, né, e de trair os interesses do governo português. Então, ele acaba perdendo esse cargo, né, aproximadamente em 1777. Tá? Vamos fazer outra questão sobre o assunto? Olha, se liga na questão. A longa administração pombalina causou controvérsias ao expulsar os jesuítas de Portugal e de todos os seus domínios em 1759. Tal expulsão, que implicava o confisco dos bens dos religiosos, pode ser atribuída, letra A, ao enorme déficit do tesouro português provocado pelas despesas feitas com construção de Lisboa, destruída pelo terremoto de 755. Letra B, a antipatia que o ministro, seguidor da filosofia iluminista, nutria pelos jesuítas responsáveis pelo atraso cultural do país. Letra C, a vontade de igualar-se à monarquia francesa, que praticava o despotismo esclarecido. Letra D, ao processo de centralização administrativa que exigia a eliminação da Companhia de Jesus, acusada de formar um Estado à parte. E letra E, a não aceitação de Pombal da política do despotismo esclarecido, que era bastante defendida pelos inacianos. Vamos revelar a questão aqui? Então, olha, letra D, né, como a gente falou, esse processo de centralização administrativa, né, que exigia a eliminação da Companhia de Jesus, justamente aquela ideia de dizer que ela estaria criando um Estado dentro do Estado, né, falando aí dessa autonomia que essa Companhia de Jesus, ela alcançou ao longo dos anos, certo?
Então, fique ligado. Na próxima aula, nós vamos tratar da Inconfidência Mineira, que, como eu disse, está relacionada à cobrança da derrama. Vamos falar também da Conjuração Baiana, né? São temas que estão relacionados ao assunto dessa aula, que vai ser a crise do sistema colonial e o processo de emancipação, né, da colônia portuguesa, certo? Então, até lá!